Salve, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Professor. Hoje estamos no interior e vocês reclamam tanto quando eu pego e utilizo a câmera do notebook que eu resolvi gravar com o celular dessa vez, porque, bom, enfim, eu acho que fica melhor assim, né? E cara, eu vou falar pra vocês, eu não sei se vocês viram o caso, basicamente, das garotas que foram atropeladas. E assim, é bizarro esse assunto, sabe por quê? Tipo, em São Paulo, no interior, tinha duas garotas que elas estavam atravessando a rua na faixa de pedestres. Meu Deus, tô sendo. Tô tendo aquele trava-língua, né? Tô olhando aqui pro celular pra ver se ele tá centralizado. Pronto, agora tá melhor, né? E basicamente, essas duas garotas, elas estavam atravessando de noite e veio um cara a 120 quilômetros por hora, o dobro da velocidade da via. E, mano, atropelou, esmigalhou as duas garotas assim. E todo mundo pensa, né? Isso é uma baita de uma fatalidade, isso foi uma baita de uma coisa errada, foi um baita do vacilo. Só que o cara não tava bêbado, o cara, ele prestou socorro e o cara não tava tirando racha. Tem vários fake news acontecendo falando que o cara tava fazendo racha, o cara tava fazendo isso, o cara tava fazendo aquilo, quando na verdade não aconteceu nada disso. Na verdade ele tava andando em alta velocidade, estava errado, mas não era tipo, cara, uma coisa tão bizarramente pior, né, do que realmente foi. E assim, tipo, ainda é uma coisa bizarramente ruim. Só que eu vejo que as pessoas elas têm uma dicotomia de fazer. Acho que palavras difíceis não ajudam nessas horas, né? As pessoas elas são 8 ou 80, claro. Então, por exemplo, ou você está completamente certo ou você está completamente errado. E se você fez uma coisa e você não é 100, 200%, 300% errado, você não é tipo Adolf Hitler, alguma coisa assim, então você automaticamente é Jesus. E eu acho que as pessoas estão tratando esse assunto dessa maneira. Basicamente, estão falando que o cara não teve culpa, que a culpa foi das meninas, que elas que estavam erradas, que elas morreram e que é isso aí, o problema é delas que elas morreram, quando na verdade não tem nada a ver. Não é assim que funciona. E pra mim, essas pessoas que estão falando essas coisas, tem umas mulheres lá no Twitter falando isso, mano. Essas pessoas estão jogando Dark Souls demais, mano, porque elas já perderam completamente a humanidade delas lá no Dark Souls. É bizarro você pensar que a pessoa pega e vai atravessar a rua na faixa de pedestres, é atropelada, porque tinha um maluco em alta velocidade, e as pessoas falam que esse cara é inocente, que ele não deveria ser preso porque a culpa era delas, porque elas estavam atravessando o semáforo no vermelho e coisa do tipo. Primeiro, elas não estavam no vermelho quando elas começaram a andar, estavam no amarelo. E tipo, beleza, o semáforo de pedestres estava falando, ó, não vai por causa desse tipo de situação. Mas aí beleza, a menina tá no amarelo, ela acha que dá. Ela não espera que vai vir um cara a 120 quilômetros por hora. Inclusive, falaram que o tempo de reação delas, por causa da velocidade que ele tava, foi tipo de menos de 4 segundos. Então elas perceberam, tipo, muito tarde. Tanto que você vê o vídeo, não sei se você chegou a ver o vídeo, a menina vira assim, e só o fato dela virar assim já é o pum. Você não consegue nem ver, foi tipo um raio. Foi muito rápido que ele tava mesmo, né? E aqui no Brasil a lei ela funciona de uma forma diferente do que as pessoas querem. As pessoas elas tendem a imaginar a lei de uma maneira que ela realmente não funciona. Por exemplo, as pessoas acham que porque tá amarelo ou vermelho, sabe? Ou verde, ou semáforo, podem acontecer coisas específicas. Então, tipo assim, você tá atravessando a faixa de pedestres no vermelho, pronto. Pode chegar um cara lá e comer o seu cu, basicamente. Pode entrar um cara lá e comer o seu cu e foda-se. É isso que as pessoas pensam. Quando na verdade, se você for ler as legislações, tem legislação que assim, a prioridade é para a pessoa que está na faixa de pedestre. Então, por exemplo, a via está movimentando. Aí eu estou atravessando na faixa de pedestre, você não pode me atropelar na faixa de pedestre, você tem que me dar prioridade. Assim como, por exemplo, você tem que dar prioridade pro cara que está na direita e assim por diante, entendeu? Aliás, o cara que está vindo à direita ele tem prioridade porque é o lado esquerdo do motorista. É confuso. Porque se você for bater no cara, caso o cara esteja na direita e você esteja vindo pela esquerda, você vai bater bem na hora, no lugar onde o cara tá, tipo, dirigindo. Tipo, se fosse do carona, né, seria menos dano. Então você causa dano diretamente ao motorista. Por isso que você tem que dar esse tipo de prioridade. E as pessoas simplesmente cagam pra isso. As pessoas, na verdade, eu acho que a maior parte do brasileiro não se importa. A maior parte, acho que 90% das pessoas compram a carta, vamos ser sinceros, né? 90% dos brasileiros vão lá e compram a carta. Se você conseguiu tancar
a corrupção que rola nessa parada toda também, de você pegar e fazer o exame do Detran e passar no exame do Detran sem comprar a carta também, parabéns, entendeu? Quando eu fui fazer o exame do Detran, eu lembro que, tipo, eu fui negativado por meme, sabe? Tipo, foi uma besteira que aconteceu e o cara falou, não, pode sair do carro. Eu tava dirigindo, aí um cara tava tirando o carro na minha frente e o instrutor ficou falando, vai, 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 vai. E aí eu peguei e fiquei nervoso e o meu carro morreu por causa disso. Pronto, esse foi o motivo. E eu fiquei tipo, mano, o que, que ele queria que eu fizesse? Que eu batesse no carro que tava saindo da garagem, sabe? E aí eu acabei saindo do carro, né? E tive que fazer de novo a prova. E a minha professora chegou e falou pra mim assim: olha, você não. Ele foi muito escroto com você porque você não pagou o prêmio e coisas do tipo. E então eu acho que a maior parte das pessoas não se importa com a legislação, pra falar a verdade. Eu acho que isso é uma coisa que eu vejo muito, o Easy Nobre. Eu não sei se vocês assistem aí do Easy Nobre. O Easy Nobre ele tem muita dor de cabeça com isso, ele sempre tá reclamando, né, das legislações e da forma que as pessoas lidam com isso, né? E às vezes a pessoa tá errada, mas ela quer estar errada, ela gosta de estar errada. E esse é um caso assim, quando você tá na faixa de pedestres, não é pro cara te atropelar ou acelerar ou coisa do tipo, ou até mesmo reclamar de que, sei lá, você tá passando na faixa de pedestres. E é justamente essa a discussão. As pessoas estão pegando e falando que as meninas elas mereceram morrer. Meu irmão, cara, pra você ver a humanidade das pessoas no Twitter, estão literalmente falando que essas meninas mereceram morrer. E eu fico pensando, caraca, mano, que merda é essa que essas pessoas estão fazendo, né? É simplesmente lamentável, né, Clã? E assim, tipo, é óbvio que o cara, cometeu um crime, é óbvio, né? Matar é crime. É óbvio que o cara fez merda, é óbvio que o cara tem que ser punido por isso. Ah, mas o cara ajudou depois. Meu irmão, tu causou. Inclusive, assim, se você começa a acelerar a 120 por hora numa via que você vê que tem pessoas passando, coisa do tipo, você tá se responsabilizando, mano, de matar, sinceramente. E aí você pode até argumentar, o que que elas podiam ter feito? Mano, você tem que ser defensivo na vida. Isso é uma coisa que eu aprendi no meu curso de. Porque eu fiz o curso, tá? Eu não comprei a minha carta de motorista. No curso eu aprendi que você tem que ter a direção defensiva, né? Você tem que se proteger para proteger os outros. Por quê? Porque ninguém se protege, ninguém tá nem aí. Então, por exemplo, você tem que pegar e parar de furar o semáforo ou parar de acelerar no amarelo, porque vai ter alguém do outro lado acelerando no amarelo também, entendeu? E aí uma hora vocês vão bater, e você vai se machucar, você vai causar dano ao seu patrimônio, você vai poder morrer por causa disso. Então você tem que seguir as regras muito mais do que as outras pessoas para você se proteger, para você se resguardar. E esse é um caso que, poxa, elas poderiam ter se resguardado mais, poderiam. E elas poderiam estar vivas hoje, eu não estaria fazendo esse vídeo falando sobre elas se elas tivessem se resguardado mais. Mas não é porque, tipo, você não é 200% resguardado que a culpa é sua. Por exemplo, aconteceu alguma merda. Pensa, por exemplo, que você está andando com seu celular na rua e você foi roubado. E as pessoas vêm culpar você por você ter sido roubado. Ah, você pegou e tirou o celular do bolso para puxar o Uber, para ver a hora e pronto. Foi por isso que você foi roubado e você mereceu. Você acha certo isso? Eu particularmente não acho. Eu não acho que o cara tá lá na rua roubando coisa do tipo é normal. Eu não acho que tem que ser aceito isso. Eu não acho que a culpa é da vítima. Eu não acho que jamais a culpa é da vítima. E nesse caso, as meninas foram vítimas de um cara maluco lá dirigindo que nem um doido, entendeu? Eu não sei qual seria a punição para esse maluco, sinceramente, mas com certeza deve haver uma punição. E não, tipo, sair culpando as meninas, falando que elas são culpadas da morte delas próprias, sabe? Que elas deveriam ter morrido mesmo, sabe? É tipo bizarro você pensar que a gente vive num país onde as pessoas pegam e argumentam com isso, que as pessoas pensam dessa maneira e que as pessoas são tão más, né? Porque isso é maldade absurda, isso é muita maldade, sabe? É como eu disse, é uma situação que tipo, sei lá, mano, você tá andando ali, atravessando a faixa no vermelho e pronto, chega o cara come o seu cu e as pessoas vão falar que você mereceu ter o seu cu comido, sabe? Não faz sentido, na minha opinião. Mas enfim. Queria comentar esse vídeo com vocês. Muito obrigado por assistir até aqui. Muito obrigado por serem essas pessoas maravilhosas que são vocês. Um grande beijo, um grande abraço. E a gente se vê depois.